Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, Viva Voz, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Carol. E a todo mundo que está ouvindo e assistindo Viva Voz. Oi, Vera. Vera, presidente Jair Bolsonaro subiu o tom aí contra a CPI, disse que não são aí, ele fala meia dúzia, né? Não são alguns aí criminosos, ele disse que vai tirar ele de lá. Chamou os 7 senadores que compõem o G7, lá, a ala majoritária da CPI, de criminosos. Disse que não vão ser 7 criminosos que vão tirá-lo de lá. Não vai ser com mentiras ou com uma CPI integrada por 7 bandidos, na verdade, aspa literal, que vão nos tirar daqui. Então é isso, o presidente preocupado, sabe que hoje foi protocolado um super pedido de impeachment. Eu falo super porque ele condensa ali várias irregularidades que teriam sido cometidas pelo presidente e reúne partidos da esquerda à direita nesse pedido. Então, ele reage tanto à CPI, ao agravamento das apurações da CPI, quanto a esse pedido que foi protocolado, que vem alguns dias antes de uma nova manifestação, né, que está prevista para esse sábado, Bocardi, que se espera que seja bem grande, bem volumosa, pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele está reagindo, mas mesmo assim, mesmo subindo o tom, ele ainda não decidiu tirar o Ricardo Barros da liderança e também não desmentiu que tenha sido ele, Ricardo Barros, que ele tivesse mencionado naquela conversa com o deputado Luiz Miranda, né? Então, ele sobe o tom, mas ainda não se manifestou sobre essa, que é uma das principais acusações às quais ele responde, porque é ela que dá origem à denúncia, à notícia-crime por prevaricação. O que está pegando, hein, Vera? Ele está com medo de ter sido gravado pelo Miranda, está receoso de afastar, tirar o Ricardo Barros e passar recibo, ainda ficar mal com o Centrão? Qual é esse cálculo político aí no bastidor, hein? Essas duas coisas, Carol. Acho que esses são os 2 principais fatores que levam o presidente a ficar meio manietado nessa questão aí da Covaxin. Ele tem medo de ter sido gravado pelo deputado Luiz Miranda. O deputado, ele é muito dúbio em relação a isso. Umas horas ele dá a entender que gravou o presidente, outras horas ele rejeita essa pecha que ele tem de gravar todas as reuniões, de já ter gravado inclusive reuniões com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com outros dos seus pares. Mas em algumas ocasiões ele dá a entender que sim, que gravou e que essa gravação pode vir a aparecer. Também tem vezes em que ele fala que ele não gravou, mas podem ter gravado. Então fica sempre no ar essa possibilidade de que tenha havido uma gravação da conversa. Mas vejamos, se o presidente não tivesse em algum momento falado do Ricardo Barros, ele poderia pedir 6 no truco, né? Claro. Pedir para que se mostrasse uma eventual gravação e dito, olha, o meu líder do governo, eu nunca falei nada. Ele não faz isso, ele fica ali pisando em ovos. E em relação ao que fazer com o Ricardo Barros, também fica pisando em ovos. Por essa outra razão que você bem mencionou, Carol, o risco de que ao tirar o líder do governo na Câmara, ele faça com que ou o Centrão o abandone, ou o Ricardo Barros diga o que sabe, que não está sozinho no esquema eventualmente, ou as duas coisas, que são 2 coisas que já aconteceram em escândalos passados também, né? Aquele aliado jogado ao mar, que vê que vai ficar largado ali sozinho, à própria sorte, ele dá com a língua nos dentes. Tem vários casos na história política recente de pessoas que fizeram isso. O mais clássico é o Roberto Jefferson. O que aconteceu ali no caso do Roberto Jefferson? Ele era alguém a quem o Lula dizia que podia dar um cheque em branco. Tamanha era a confiança que tinha nele como um aliado, resolvendo todos os pepinos ali no Congresso, atuando a favor do governo. Quando um dos seus indicados lá nos Correios, o Maurício Marinho, foi pego numa cobrança de propina, cobrança de dinheiro em mala e tudo, e aí todo mundo tentou circunscrever o escândalo dos Correios a uma coisa do PTB e do Roberto Jefferson, foi que ele veio a público
para falar do mensalão, para falar que tinha avisado o Lula e o Zé Dirceu de que havia um escândalo do mensalão que podia derrubar o governo, etc, etc, para dizer quais partidos recebiam, falar do Marcos Valério. Foi ali que surgiu esse escândalo, o escândalo dos Correios. Agora, por que fritar tão rapidamente o diretor de logística, Roberto Ferreira? Dias. Roberto Dias Roberto Ferreira. Ferreira Dias. Ferreira Dias, e não fritar com tanta velocidade o Ricardo Barros? Tem esse componente político, Rodrigo, de que uma vez fritando um deputado do PP e do Centrão, ele pode perder uma base de apoio e pode fazer com que o Ricardo Barros resolva falar um pouco mais a respeito de como eram as suas andanças, por exemplo, pelo Ministério da Saúde. E tem o fato de que é mais fácil se livrar de alguém do segundo e terceiro escalão. E eles também estão tentando dissociar esse diretor de logística afastado da figura do próprio Ricardo Barros. Ele tem ido à imprensa, tem usado as suas redes sociais para dizer que não foi ele quem indicou o Roberto Dias para esse cargo. Embora haja muitas conexões entre os dois, são réus no mesmo processo. O Roberto Dias já aparecia na denúncia do caso Covaxin, quando o Luiz Miranda, o servidor, depois na CPI, ele disse que um dos que o pressionaram para que fosse rápido, fosse célere na liberação da Covaxin e daquelas ordens de pagamento e tudo mais, foi esse Roberto Dias. Então, o que eles estão tentando fazer? Isolar esse cara, dizer que se houve alguma corrupção já afastaram o servidor acusado e conectá-lo não ao Ricardo Barros, mas ao Mandetta. Hoje a narrativa nas redes bolsonaristas é que quem indicou o Roberto Ferreira Dias para o cargo não foi o Ricardo Barros, e sim o ex-ministro Luiz Mandetta. Então seria um esquema da época do Mandetta, que ficou lá por um tempo e aí depois foi retirado. Mas isso também não para em pé, porque ele poderia ter saído junto com todos os outros aliados do Mandetta, que saíram junto com ele e foram sendo tirados depois pelo Pazuello, e pela proximidade que ele tinha com algumas figuras proeminentes do Ministério da Saúde na gestão Pazuello. Entre elas, o coronel Elcio Franco, que era o secretário executivo da pasta. Essa diretoria de logística estava vinculada à secretaria executiva do Elcio Franco, e também ao tal coronel Pires, que é outro militar colocado lá pelo Pazuello, e que o servidor Luiz Miranda disse que foi um dos que mais o pressionaram no caso Covaxin, que mandava mensagem sexta-tarde, sexta-noite, sábado à noite, etc. Então, é uma trinca que atuava ali na secretaria executiva sob Pazuello, que não pode ser atribuída ao Mandetta. Essa narrativa não para em pé. Ainda que ele tenha entrado na época do Mandetta, entrou por indicação do Ricardo Barros, que já foi ministro da Saúde, que tinha muitas conexões ainda lá dentro da pasta e ainda tenta manter essa influência por lá. Agora, Vera, antes da gente falar um pouco mais dessa reação da base bolsonarista, deixa eu dar um passo atrás para a gente entender o que tem de concreto nessas denúncias, porque ontem à noite foi surgindo tanta coisa que eu acho que as pessoas ficam até um pouco perdidas, né? A gente tem duas denúncias aí, o caso Covaxin, que a gente já vinha acompanhando, e agora ganha mais um elemento, porque o deputado Luiz Miranda agora diz que, inclusive, foi a um jantar em que um lobista ofereceu propina para ele, ou uma participação no negócio, para não melar a compra da Covaxin, para dar uma ajuda, né? E ontem surgiu essa outra denúncia desse Luiz Paulo Dominguete, que se diz representante da tal Davat Medical Supply, e diz também que foi alvo de um pedido de propina por parte de representantes do Ministério da Saúde, né? O que tem de concreto nessas duas denúncias aí, Vera? O que esses casos mostram, Carol? Esse caso, o caso Covaxin, aquele outro caso da vacina chinesa que também não chegou, cuja compra também não chegou a ser concretizada, e da Sputnik, essas vacinas, digamos assim, vacinas classe B ali, que não tem grande uso mundial, não tem ainda a aprovação da Anvisa, mas que passaram a ser cobiçadas pelo Ministério da Saúde lá por fevereiro, março, na época em que começou uma cobrança muito forte pelo fato do Brasil estar muito atrasado em vacinas, é que o Brasil rejeitou as vacinas mainstream, as vacinas do grupo A,
aquelas que estavam mais com estudos avançados, sendo vendidas para o resto do mundo, que eram negociadas diretamente com as farmacêuticas, etc., e passou a negociar nesse balcão aí das vacinas. O que elas têm em comum? O fato de que são oferecidas por intermediários, cuja origem é bastante duvidosa e que, para serem comercializadas, precisavam de alguma intermediação política. A Sputnik contou com um lobby político para que o laboratório que a representa no Brasil tivesse acesso ao Ministério da Saúde, para que fosse aprovada uma lei, e ela foi aprovada a toque de caixa na Câmara, permitindo a compra por empresas privadas, primeiro para doar tudo para o PNI, e depois um novo projeto aprovado em abril, muito rapidamente também na Câmara, para que empresas pudessem comprar, doar uma parte para o PNI, mas também vacinar os seus funcionários. Esse projeto contou com uma ação fortíssima do Ricardo Barros e do presidente da Câmara, Arthur Lira. É que ele está engavetado lá no Senado, ele não andou no Senado, os senadores perceberam que tinha cheiro de mutreta nesse projeto. O Tribunal de Contas da União se manifestou que o projeto era esquisito, que não dava para liberar esse comércio da vacina assim, sem o governo federal participar. Então o projeto está lá. Mas na Câmara ele passou assim, ó, voando. Então tem esse comércio da vacina que tem alguns personagens que são pontos de contato entre todos esses escândalos. Esse caso parece ter picareta em todos os lados, esse que você mencionou da Davat Medical Supply. É muito estranho. Porque é uma empresa que oferece uma vacina que é uma vacina das grandes vacinas, das vacinas que nós estamos utilizando, a vacina da AstraZeneca, numa espécie de sublocação que ninguém nunca soube que a AstraZeneca fizesse e que a empresa nega que faça. Hoje a AstraZeneca se manifestou aí em nota dizendo que não usa intermediários para vender a sua vacina. O próprio governo federal já assinou desde junho do ano passado um contrato com a AstraZeneca para, inclusive, transferência de tecnologia para Farmanguinhos e para Fiocruz. E isso está em vigência. A gente comprou 100 milhões de doses da vacina e ainda essa transferência de tecnologia que permitirá que o IFA seja feito aqui e que a vacina seja 100% brasileira para mais uma nova remessa de doses que será aplicada a partir de outubro. Então, por quê? Por que surge essa AstraZeneca no mercado paralelo? Porque essa empresa é uma empresa picareta. Ela ofereceu esse mesmo contrato para várias prefeituras. Tem reportagens mostrando isso. E as prefeituras não fecharam nada. O Ministério da Saúde também não fechou. Mas isso não isenta que seja investigada a denúncia que o tal empresário, ou lobista, ou sei lá o que ele faz, de que esse servidor, na maior cara dura, num restaurante de uma praça de alimentação de um shopping de Brasília, pediu $1 a cada dose de vacina comprada por meio desse esquema aí de intermediação, né? Até porque parece muito aquela coisa do vai que cola, né? A empresa aparece, oferece ali, se tiver realmente esse acordo, a gente depois vai atrás e vê se consegue, entrega. Lembrando que isso a gente está falando de fevereiro, momento de muito desespero aqui no Brasil em busca de vacina, a própria AstraZeneca não andava, né, com os problemas da Fiocruz, então você tem ali oportunidades muito claras ali, oportunidades que, sei lá, de que forma elas vão se concluir criminosamente ou não, mas tem a oportunidade ali. E se você levar em consideração que foi assinado um contrato com a Covaxin nessas condições todas que a gente viu, por que não esse contrato também não poderia ter sido assinado e, de repente, até o pagamento fosse feito mesmo sem ter a vacina? Tudo é possível se a gente voltar um pouco no tempo. Então, assim, chega lá um mercador, olha aqui, oferecendo um negócio, eu tenho aqui, vamos ver se tem. Vai que cola, vai que paga. Covaxin assinou, Covaxin quase pagou. E era vacina que não tinha nem aprovação. A AstraZeneca já tinha aprovação, mesmo um acordo com a Fiocruz. Então, assim, a galera vai onde está a oportunidade. Aí você começa a descobrir o que tem nesse caminho, de acordo com a denúncia, que é a gente pedindo $1 por dose de vacina e aí falando em bilhões de reais no que seria disponibilizado. Então, é o famoso vai que cola, que dessa forma aí parece que está sobrando intenções e demonstrações de gestos de corrupção do que a corrupção efetivamente consagrada, digamos assim, ou realizada, sim, mas o que também não faz tanta diferença, até porque a gente está vendo ali a situação muito escancarada, né?
Você fez um resumo perfeito do que é a situação, do que era o ambiente naquela ocasião, início do ano, e do que foi propiciado, Rodrigo, por essa ideia de, vamos abrir geral, deixa a empresa comprar vacina, deixa todo mundo comprar vacina, deixa dar para os funcionários, dar para os seus familiares. Então, criou-se um vale-tudo ali naquela ocasião e muita pressão sobre a Anvisa também, justamente para abrir esse leque e para facilitar a entrada dessas empresas nos negócios. Esse mesmo servidor afastado agora, ele estava indicado para uma cadeira na diretoria da Anvisa. Então, era isso, o Ricardo Barros fazendo muitas críticas à agência, o Centrão pressionando muito a agência, que não aprovava algumas dessas vacinas, e querendo colocar alguém ali direto, sem intermediários, dentro da agência, que é uma agência fiscalizadora, uma agência que faz parte ali do Estado, do arcabouço de fiscalização do Estado, para esse fim. Então, é isso, você descreveu o ambiente muito bem. Ô, Carol, só para pontuar aqui, e daí você segue. Ontem, lembra que nós falávamos aqui, a gente está falando de Covaxin, e a gente estava dizendo, e essas outras que inclusive foram aplicadas, que estão no mercado, de que forma elas foram adquiridas, estão sendo adquiridas? Será que está sendo tudo pago, bonitinho, da maneira como deve ser? Não deu outra. Terminou o programa, a gente já vê essa denúncia aí da história de $1. E continua valendo o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento. As vacinas que estão sendo aplicadas, contratos fechados e realizados. De que forma esses contratos foram feitos? Na maneira emergencial, sem licitação. Tem muita água para rolar ainda. O Tribunal de Contas tem acesso a isso, tem como fazer. Hoje o Tribunal de Contas aprovou as contas aí do presidente do ano passado com algumas ressalvas, fez ali uma série de manifestações, mas aprovou. Eles têm uma auditoria e tem um veio que é apenas para fiscalizar a área da saúde. Tem um relator para isso, tem vários relatórios técnicos já feitos pela área técnica do Tribunal de Contas que estão para ser votados. Essa coisa das vacinas, certamente eles vão olhar com lupa agora que a CPI está debruçada sobre isso. E a prorrogação da CPI, a gente espera que faça com que eles também façam esse pente fino, Bocardi. Porque, sim, se justifica totalmente a contratação emergencial, gastos acima do teto, qualquer esforço para trazer vacina. Mas desde que isso não imbuta propinas, etc. No caso da, exato. No caso da AstraZeneca, da Coronavac, da Pfizer, a gente tem aí algumas coisas que mostram que a negociação foi diferente. A empresa, a direção da Pfizer entrando, mandando os e-mails, já foram ouvidos na CPI. No caso da Coronavac, que é feita pelo laboratório chinês, junto com o Butantan, tem um contrato, tem toda uma parceria para também produção da vacina aqui. A mesma coisa a AstraZeneca, Fiocruz. Essas da Janssen que estão chegando, uma boa parte foi doação dos Estados Unidos, então não entra nesse escopo. Mas sim, tudo tem de ser analisado, mas o foco principalmente nessas tratativas com intermediários, porque é aí que se abre a brecha para corrupção, a brecha para propina, que é quando entra aquela empresa, uma empresa de fachada, muitas vezes uma empresa ali que é uma portinha, que tem negócios em várias áreas, que vê oportunidades de negócios, inclusive em tragédias como uma pandemia, e se aproximam de políticos, porque já tem relações com esses políticos, já foram doadores de campanha no passado, já foram fornecedores do Ministério da Saúde, nesse caso, como a Precisa e outros laboratórios, e aí vem, no desespero por vacina, uma oportunidade de fazer negócios e de angariar um superfaturamento. Até porque o compliance dos laboratórios, dos grandes laboratórios mundiais, é um compliance bem diferente deste compliance que tem o Ministério da Saúde, que só foi suspender um contrato depois de todas as denúncias colocadas aí. Exatamente. E hoje a gente teve um fato político novo, que foi a apresentação desse super pedido de impeachment, juntando centro-esquerda, alguns políticos da direita, bolsonaristas arrependidos. Qual a chance disso prosperar realmente, Vera? Eu acho que continua sendo a mesma, Carol. O peso político de juntar todo esse pessoal, eu acho que se restringe, por enquanto, a essa esfera, a esfera política. O fato de mostrar para o eleitorado, para a sociedade,
que tem uma cisânia grande na direita, que vários grupos que no primeiro ou no segundo turno apoiaram o Jair Bolsonaro já não o fazem, já estão não só arrependidos do voto, como contrários frontalmente a ele, pedindo seu impeachment. Então, a gente coloca aí MBL, uma parcela do Partido Novo, um pedaço do PSL eleito na carona do Bolsonaro e que desembarcou há algum tempo e agora também chancela esse pedido de impeachment, e o fato de, pela primeira vez, esses grupos, que tudo bem, já vinham fazendo críticas ao Bolsonaro e tudo mais, se colocam assinando conjuntamente algo com a esquerda, inclusive com o PT, o PSOL. E isso tem um peso simbólico ali muito forte, porque eram pessoas que estavam até então com o discurso, mas tudo bem, Bolsonaro é horrível, mas e o PT se voltar, mais e o PSOL, e agora não. Agora eles se unem efetivamente a esses partidos de esquerda, PT, PSOL, PSB, e também aos de centro, do Centro Democrático ali, PSDB, DEM, etc., para chancelar um pedido de impeachment. Isso tem uma força política grande, isso pode mostrar ali algumas tendências para o que esses partidos vão fazer em 22, e isso certamente vai aquecer a manifestação prevista para esse dia 3, para o sábado agora. Certamente vai ter mais gente na rua. O MBL, que diferentemente do Vem Pra Rua não participou das manifestações anteriores, agora está admitindo ir às ruas no sábado. Então já é mais gente, é um movimento que foi criado, gestado nas manifestações pelo impeachment da Dilma. Então é um movimento que sabe fazer manifestação de rua, que gosta disso, que se alimenta disso. Até então estava hesitando em ir para a rua com os partidos de esquerda. Era uma junção que ainda a gente não viu nas ruas. E agora, nesse sábado, a gente pode ver. Pode ver uma parcela vermelha, como foram as últimas manifestações, com CUT, MST, MTST, PT, PSOL, PCdoB, mas também o pessoal da camiseta da Seleção Verde e Amarela ali, com Vem Pra Rua, MBL, etc. Então, isso certamente dá um potencial de que essas manifestações sejam maiores do que as duas realizadas até aqui. Se isso vai ter peso para pressionar o Arthur Lira, por enquanto eu acho que não, porque eu acho que ele ainda está movido por aqueles mesmos vetores de antes, o que ele é poderoso, que ele tem um orçamento na mão dele, que ele indicou uma ministra que é a que chancela ali o pagamento das emendas, então é quase uma despachante dele, a ministra Flávia Arruda, dentro do Palácio do Planalto. Então é alguém que está muito umbilicalmente ligado a esse esquema de poder do presidente Jair Bolsonaro. Para ele desembarcar, precisa mais do que o Ricardo Barros está fritando numa frigideira. Eles não são nem tão amigos assim dentro do PP. Então, esse fator Arthur Lira é o fator chave. Outro fator que costuma ser muito importante em pedidos de impeachment é a adesão ou não do vice-presidente. O impeachment do Collor e o impeachment da Dilma andaram porque o Itamar e o Temer estavam loucos para ser presidentes. Eles tinham ainda mais, metade, pelo menos, do mandato pela frente. Agora, não só o tempo que resta do mandato é mais curto que isso, é 1 ano e pouco, como o Mourão ainda não dá essa mostra pública e nem nos bastidores para os demais partidos de que ele está empenhado em tirar o Bolsonaro e ficar com a cadeira dele. Ele hoje mesmo deu uma declaração que não vê como um pedido de impeachment vai avançar agora. Então, eu acho que, apesar do pedido ser robusto, dele ser politicamente importante, de reunir muita gente e de dar força para as manifestações do fim de semana, ele ainda não tem o condão de mexer nessas duas variáveis que são fundamentais para um impeachment ir adiante, que é o vice embarcado no projeto e também o apoio congressual. E, nesse caso, o Arthur Lira é uma chave para esse apoio congressual. Mas uma queda maior ainda de popularidade e a pressão maior das ruas pode fazer com que esses dois aí também se manifestem um pouco, né? Certamente, Bocardi. Se a popularidade cair mais, se as ruas urrarem, né? As ruas rugirem, forem muito fortes. E se a justiça ou a CPI avançarem em algo como uma punição, aí esses compromissos vão ficando mais frágeis e essas pessoas não vão querer afundar no Titanic junto com o Bolsonaro. Então é dia a dia que se mede essas lealdades de ocasião aí. Então a gente vai ter que sempre tirar essa temperatura e trazer aqui para o nosso ouvinte, para o nosso espectador do Ponto Final.
Temos música? Antes da música, chega a notícia de que a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar as suspeitas envolvendo a compra da Covaxin 3 meses depois. Exatamente, Tá? 3 meses depois e uma semana depois, né? Porque na primeira manifestação do governo foi investigar só o servidor e não o escândalo em si. Então, mesmo depois da porta arrombada, a investigação não veio logo de cara, mas que bom que pelo menos se investigue. Então, mas com isso, a Polícia Federal, ao abrir esse inquérito, ela assina também a prevaricação do presidente, né? Sim, exato. Bom ponto também, bem assinalado. Qual é a música, Temos então? música. Hoje o Carlos Wizard foi promoveu um papelão lá na CPI. Chegou citando versículos bíblicos, disse que ia se reservar o direito de ficar calado e realmente não falou nada. Aí a gente achou uma bossa nova aí, Chico Pinheiro. A música chama Bico de Siri ou Boca de Siri? Boca de Siri, é isso, Matheus Louquinho? Boca de Siri. Agora, Siri. e aí antes da Boca de música Siri. só, a empresa está desesperada hoje, passando o dia para dizer, não tenho nada a ver com esse Wizard aí não. Ele vendeu a empresa e o nome Ele vendeu ficou nele. mesmo, isso é verdade. Ele disse que mantiveram a marca, mas que ele vendeu é real. Dureza, viu? Vamos lá, Essa então. é de inglês, mas ele tem outras empresas aí, inclusive empresas naturebas e tal. Tem muita empresa ainda, o Carlos Wizard. Boca de Siri. Na boca de Siri, porque é lei de Murici. Não vou nem discutir, não dá mais pra engolir você. Eu já me decidi, eu paro por aqui. Amor de tititi não dá. Pulei que nem saci, foi tanto que sofri, que não tá no gibi, não tá. Eu já vou me embora, vou zarpar, vou dar o Bem no ritmo, né, dele mesmo, né? vai ser agora, É isso aí. pra já. É pra já. Vou zarpar também, Bocardi. Até amanhã. Valeu, mas só na hora de tentar fazer os acertos para trazer vacina ou para sei lá o quê, não era meio assim, não era A desse boca não é de Siri, aí a boca é de jacaré. boa. É isso aí, Vera. Boa definição. Tá pensando o quê? Bocão de jacaré. Tchau, Tchau. gente. Até amanhã. Valeu, até mais.